No vídeo de hoje vamos falar sobre 5 carros que costumam ser ignorados pelos brasileiros, mas oferecem um excelente custo-benefício. E o melhor, esses carros esquecidos têm preços bem atrativos. Você pode ter um carro seguro, tecnológico e potente, sem gastar uma fortuna. Fique ligado para conhecer essas opções incríveis que com certeza vão te surpreender. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o famigerado Peugeot 408. Esse carro ficou muito conhecido principalmente por alguns problemas que ele apresentava nos primeiros modelos. Um deles é no câmbio, além de um pequeno erro de projeto que fazia ele pegar fogo. Não foram todos os modelos, apenas THP entre 2011 e 2015, mas já foi feito um recal e esse problema foi resolvido. Então, se você comprar este modelo, com certeza ele não será afetado com esse problema, levando em consideração que já foi feito o recal na concessionária. Só que a grande má fama de ser um carro problemático que ele carrega também se dá principalmente pelo seu câmbio AL4, que há muito tempo já vem nos carros da PSA, talvez desde 2006. E mesmo o 408 e 308 sendo carros mais atuais, eles usaram esse câmbio. O câmbio AL4 vem apenas no 2.0. Na opção com motor 1.6 THP Turbo, já passava a ter um câmbio Aisin de 6 marchas, um câmbio muito mais confiável e é japonês. De fato, essa versão com o câmbio AL4 não é nada legal. Você pode comprar esse carro e talvez não precisar fazer nenhuma manutenção séria no câmbio, mas eu não arriscaria, principalmente pela idade que ele tem. E hoje em dia está cada vez mais difícil achar modelos com esse câmbio AL4 em bom estado de conservação e com a manutenção em dia. Mas o que poucas pessoas sabem, até mesmo porque muitas das vezes não se interessam em pesquisar sobre esses carros, é que logo depois, em 2014, ele recebeu um câmbio Aisin, o mesmo usado no THP. O que deixou ele um carro muito mais confiável, até mais que o THP, já que o motor não tinha alguns probleminhas que apresentava no modelo turbo. Nos primeiros modelos, a versão que usava o motor 2.0 era apenas Allure, que é uma versão até bem equipada. Ele já é equipado com freio a disco nas 4 rodas, com ABS, duplo airbag, vidros, travas e retrovisores elétricos, bancos em couro, ar-condicionado, sistema de som que tem o CD player com conexão USB e Bluetooth e diversos outros itens. Dependendo do ano, ele pode ter mais itens ou menos itens. No ano de 2011, ele também saiu com a versão Grife. A versão Grife era uma das mais equipadas, então dependendo do ano que você pegue da versão, é um carro bastante completo. Mesmo a versão básica com um câmbio manual, sem nenhum opcional, já é um carro bem completinho se você levar em consideração a categoria e a faixa de preço que ele se encontra atualmente. Em relação à mecânica, o motor que ele utiliza é um 2.0 EW10A, bastante conhecido na linha da Peugeot e também da Citroën. É um motor antigo, isso significa que você já tem uma mão de obra especializada, você consegue encontrar com mais facilidade e também as peças você encontra com maior facilidade. O custo de manutenção também não é nada fora da realidade. É um motor que é flex, gera 151 cavalos com álcool e 143 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 22 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. Ele tem duas opções de câmbio, um manual de 5 marchas ou um automático convencional de 6 marchas, o Aisin. Ele faz de 0 a 100 em 10,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 212 km por hora. Em relação ao consumo, se você levar em consideração que ele utiliza um motor 2.0 aspirado com concepção antiga, ele faz até boas médias. Dentro da cidade, 6,2 km por litro com álcool e 9 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 8 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. É lógico que essa é uma média, então pode variar sim para cada pessoa e para cada uso. O 408, diferente do que muitas pessoas acham, não é uma bomba. Lógico, se você pegar a versão correta e do ano correto.
As versões com o câmbio manual ou com o câmbio AISIN, você não vai ter dor de cabeça, principalmente com o motor 2.0. E se você quer a versão com motor 1.6 THP Turbo, a minha indicação é você ir direto para os modelos Flex, que já diversos probleminhas apresentados no modelo monocombustível já não tem. Então você vai levar um carro mais confiável e sem dor de cabeça para casa. O mais interessante do 408 com certeza é o seu preço. O modelo 2014 você vai encontrar entre 38 e 42 mil reais. Se você for pegar os primeiros modelos 2011 com motor THP ou 2.0 com câmbio manual, você acha tranquilamente a partir dos 30 mil reais. O importante é sempre fazer uma boa pré-compra e comprar este carro em um bom estado de conservação. Outro carro que alguns anos atrás muitas pessoas achavam que era problemático era o Renault Fluence, principalmente pelo preconceito que muitos brasileiros têm com os carros franceses. Mas ao passar do tempo, muitas pessoas foram procurando informações sobre o Renault Fluence e descobriram que ele é basicamente um carro japonês. A mecânica que ele utiliza é a mesma do Nissan Sentra, que é uma referência em relação à confiabilidade mecânica. Eu acredito que ele é tão confiável quanto o Corolla e Civic, só que custa bem menos e entrega muito mais a um preço relativamente mais baixo. Isso acontece porque, como eu comentei anteriormente, ele utiliza a mesma base mecânica de um carro japonês, que é o Sentra, que é muito conhecido por ser confiável. Além disso, ele tem um bom acabamento, boas tecnologias. Ele reúne o melhor do mundo japonês com o melhor do mundo francês. Então você tem um carro bastante tecnológico, bem equipado, com excelente custo-benefício, mas sem perder na confiabilidade mecânica. Ele reúne o melhor dos dois mundos. Hoje em dia já é um carro até bastante conceituado no mercado de usados, mas infelizmente ele também não é tão procurado quanto os principais concorrentes como Corolla e Civic e nem tanto quanto o Sentra, que ainda continua sendo mais procurado que o Fluence. O Fluence sempre foi uma referência em relação a equipamentos. Ele sempre teve três principais versões, que era a Dynamic, Privilege e a versão esportiva GT. Neste vídeo eu vou levar em consideração as versões comuns, a Dynamic e a Privilege. A versão Dynamic, que é a de entrada, já é muito equipada, você já vai ter itens como os bancos em couro, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, airbags frontais, laterais e de cortina, chave presencial compartida por botão, faróis e limpadores com acionamento automático, vidros, travas e retrovisores elétricos, sistema de som com Bluetooth e muitos outros itens. Existe também a versão Dynamic Plus, que o pessoal apelidou, que também tem o teto solar, era um opcional, então se você encontrar essa versão Dynamic Plus é até interessante. A versão Privilege é um pouco mais cara, cerca de 5, 10 mil reais a mais no mercado de usados, mas você já vai levar alguns itens a mais, como o teto solar elétrico de série, o controle de estabilidade e tração, multimídia, que também tinha USB e Bluetooth, e conta com o GPS. Além disso, o interior dele é todo na cor claro, é um carro sim mais requintado na versão Privilege, mas o custo-benefício da versão Dynamic é imbatível. Ambas as versões usam a mesma mecânica. O motor dele é um 2.0 F4R, que é flex e tem duplo comando de válvulas variáveis, e o interessante é que esse motor não utiliza a correia dentada, e sim a corrente de comando, o que diminui o custo de manutenção e aumenta a confiabilidade em mecânica. Esse motor gera 143 cavalos com álcool e 140 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 20,3 kg de torque com álcool, 19,9 kg de torque com gasolina a 3.750 RPM. Ele tem duas opções de câmbio, isso na versão Dynamic, já que ele tinha a opção do câmbio manual de 6 marchas ou um CVT. Já na versão Privilege, ele só tinha a opção do câmbio CVT de série. Ele faz de 0 a 100 em 9,7 segundos, o que é muito bom, e ele atinge uma velocidade máxima de 200 km por hora. O desempenho dele é bastante interessante, principalmente para um sedã médio da década passada, que conta com motor 2.0 aspirado. Em relação ao consumo, se você levar em consideração o modelo com um câmbio manual, você vai ter boas médias de 6,8 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina dentro da cidade.
Na rodovia, 9,2 km por litro com álcool e 14,1 km por litro com gasolina. Um Renault Fluence do ano de 2012 tem preço médio entre 35 e 48 mil reais. É um baita carro e vale muito a pena nesta faixa de preço. Você vai levar um carro francês, mas com uma mecânica japonesa. Como eu comentei anteriormente, você vai levar o melhor dos dois mundos. O Nissan Versa é muito buscado no mercado de usados, principalmente para quem precisa de um carro muito espaçoso, econômico e fácil de manter. No geral, é um carro com apelo muito familiar e para quem quer um carro com essa proposta, vale muito a pena. No quesito design, realmente o Versa não é tão bonito, mas eu também não acho um carro muito feio como a maioria das pessoas acha. Acho um carro até legal, poderia se dizer normal. Apesar de ser um sedã compacto, o Versa tem um espaço interno de sedã médio, chegando até próximo de vários sedãs grandes. Ele tem um entre-eixos de 2,60 metros, o que até pode não parecer muito grande, porém ele tem um excelente aproveitamento. É um espaço bem generoso para levar todos os ocupantes com muito conforto. E o porta-malas tem 460 litros, também bem grande. Mas uma das características que também acaba chamando a atenção dos consumidores é a durabilidade que esse carro tem. Partindo para a mecânica, o Versa é equipado com motor já bem conhecido aqui no Brasil, 1.6 HR16DE, utilizado por vários outros carros da Nissan. Esse motor é flex e gera 111 cavalos com ambos combustíveis a 5.600 RPM e ele tem 15,1 kg de torque também com ambos os combustíveis a 4.000 RPM. Em conjunto com o câmbio manual de 5 marchas, garante uma potência bem legal para o Versa. Mas o seu consumo impressiona bem mais. Com álcool, na cidade, ele faz uma média de 8,4 km por litro. Já com gasolina, essa média passa para 12,6 km por litro. Na rodovia, ele faz 10 km por litro com álcool e 14,4 km por litro com gasolina. Nada mal para um sedã. O Nissan Versa 2016 tem preço médio entre 40 e 50 mil reais. O Chevrolet Sonic foi vendido entre 2012 e 2014 aqui no Brasil e talvez tenha sido um dos maiores fracassos de vendas da Chevrolet. Atualmente, no mercado de usados, ele tem um preço bem chamativo, parecido com o do Onix, só que por aqui temos um carro mais refinado, com melhor acabamento e equipamentos. Porém, muitas pessoas ainda acham que é um carro impossível de manter ou que não tem uma boa confiabilidade mecânica, mas na verdade não. Em seu lançamento, foi um carro que apresentou sim alguns problemas sérios, mas que foram resolvidos com recalques. O maior problema desse carro são peças, seja de acabamento ou de mecânica, que além de serem difíceis de achar, são caras. Por isso, deve colocar isso na balança. É um carro compacto que tem um custo de manutenção próximo ou parecido com a de um carro médio. O Sonic tem duas versões, a LT e a LTZ. Ele tem uma boa lista de equipamentos, pelo menos nessa última versão. Ele já entrega itens como volante revestido em couro, com controles para o sistema de som que tem Bluetooth e entrada USB, além de controles para o piloto automático, que eram opcional. Ele também conta com ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, bancos em couro, que também era outro opcional, entre outros itens. É um carro sim muito completo. O Sonic tem um motor 1.6 Ecotec C16XE. Aqui no Brasil, ele foi o único a adotar esse motor. Pelo que eu andei pesquisando, algumas peças do Cruze 1.8 Ecotec também são compartilhadas com esse motor aqui. Isso acaba ajudando bastante. Esse motor é flex e gera 120 cavalos com álcool e 116 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 16,3 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. Ele tem duas opções de câmbio, um manual de 5 marchas ou um automático convencional de 6 marchas, o GF6. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Dentro da cidade, ele faz uma média com álcool de 6,9 km por litro e 9 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 9,3 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. O Sonic tem alguns problemas, você deve ter atenção na hora de comprar um. Porém, é um carro que, se bem cuidado, tem uma boa durabilidade. Tem que ficar de olho em todo o histórico de manutenção.
Um Chevrolet Sonic LTZ com câmbio manual do ano de 2012 tem preço médio de R$40 mil. E para fechar a lista de hoje, eu separei um carro bem diferente, que é um Mitsubishi Lancer, mas não em qualquer versão. É no modelo hatch e na versão Rally Art, que é quase um Evo, porém muito mais barato. O Rally Art você encontra na faixa dos R$80 mil. Externamente, ele é como um Lancer GT, as rodas, saias e faróis. As únicas mudanças é na traseira, já que ele é hatch. Não é tão bonito quanto o sedã, mas chama a atenção. E na dianteira temos um detalhe que é herdado do Evo, que é o capô de alumínio com entradas e saída de ar funcionais. No interior, a não ser o volante, que é um pouco diferente, não temos nada além do que já conhecemos no Lancer GT. O destaque vai para o espaço interno. Além dele ter boas dimensões, ele tem um excelente aproveitamento. O entre-eixos dele é de 2,63 metros e a largura dele é de 1,76 metros. E o porta-malas tem 450 litros, um dos maiores entre os hatches médios. Aliás, ele tem 37 litros a mais que o sedã. Outro destaque do Rally Art são os equipamentos, que para a época eram bem interessantes. Ele entrega itens como teto solar, bancos em couro, 9 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortinas dianteiros, 2 de cortina traseiros e 1 para o joelho do motorista. Além disso, ele também conta com multimídia com USB, Bluetooth e GPS, faróis e limpadores com acionamento automático e piloto automático. Partindo para a sua mecânica, que é a parte que eu acho mais legal nesse carro. Ele é equipado com motor 4B11T, é um motor 2.0 turbo, exatamente o mesmo usado no Evo, porém com 45 cavalos a menos. Ele gera 250 cavalos a 6.000 RPM e 35 kg de torque a 2.500 RPM. Ele utiliza um câmbio automatizado de dupla embreagem com 6 marchas. A tração dele é sempre integral com um diferencial ativo, que distribui a tração entre os eixos dianteiro e traseiro, além de uma tecla junto ao câmbio que permite a seleção de tipo de terreno, neve, terra ou asfalto. Com isso, o Lancer faz 0 a 100 em 7,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 220 km por hora. Apesar do bom consumo não ser requisito neste tipo de carro, vale a pena comentar a média dele. Dentro da cidade, 6 km por litro, rodovia, 10 km por litro. Um Rally Art você vai encontrar entre 80 e 110 mil reais. Se você garimpar, talvez você encontre uma boa oportunidade e ache até abaixo dessa faixa de preço. É um excelente carro para quem quer ter uma tocada mais esportiva, mas também não quer pagar o tanto que um Lancer Evo hoje custa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se vocês levariam para casa alguma dessas opções que são esquecidas e desprezadas pelos brasileiros, ou se você levaria carros mais comuns disponíveis no mercado. Forte abraço, valeu, eu fui!